agradecendo por mais esta rica oportunidade. Desta vez para falarmos sobre a chegada ao mundo espiritual. Como ela se processa quando nós lá chegamos. O que é que nós vamos fazer? Como é que é feita a rotina daquele vasto mundo? Então, agradecendo por esta rica e feliz oportunidade de mais uma vez poder estar aqui. Agradecendo a Jesus Divino e Amado Mestre e aos nossos mentores espirituais, espíritos de luz, de amor, de harmonia e de equilíbrio, que sempre nos ajudam e auxiliam neste mundo físico. E desta forma, todo o ser físico, enquanto está na Terra, é físico. Quando acabou, quando morre por falência multiorgânica, por conta do corpo físico, do desgaste, enfim, porque acabou a jornada, porque mudou de lado para o mundo espiritual. A rotina do mundo espiritual, o tempo no mundo dos espíritos, ele é diferente do tempo como nós conhecemos aqui na Terra. E a sua rotina, ela também se diferencia muito da nossa, visto que eles têm uma noção mais ampla do período do qual dispõem para dar conta de suas obrigações nesse mundo espiritual. Por exemplo, estou-me aqui lembrando do filme de André Luiz, No Nosso Lar, por exemplo, relata situações do cotidiano dos espíritos que lá habitam. E assim como no mundo físico, eles acordam após algum período de descanso que para nós seria o equivalente a um sono noturno. E o despertar, eles fazem, ao despertar, dependendo da sua sintonia, do padrão vibratório, da sua energia, da sua condição. Aqui estamos a falar de uma qualidade de espíritos, não é? De uma qualidade de espíritos. Eles fazem as suas preces de agradecimento, de reconhecimento ao Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, para em seguida fazer a sua higiene pessoal. Parece impossível, não é? Um espírito fazer a higiene pessoal. Realmente eu devo de estar assim meio precisando de internamento numa unidade de psiquiatria. E quando ainda necessitam fazer também o desjejum, ou seja, a primeira alimentação do dia, que será somente após estas etapas, que são etapas de preparo, é que eles se irão dirigir aos seus locais onde vão desempenhar as suas funções de trabalho ou estudo. Cada vez me estou enterrando mais.
cada vez vou mostrando mais a minha loucura, cada vez. Então, não entre em pânico. Não entre em pânico com o que você acabou de escutar. Porque quanto mais evoluído o espírito for, quanto mais o espírito evoluído for, menos necessitará de repouso. Porém, outros espíritos ainda necessitam dormir à semelhança de quando ainda estavam encarnados no planeta Terra. Talvez nunca lhe tenham falado, mas espíritos recém-chegados às colónias, e aqui estamos a falar de colónias espirituais. Colónias espirituais é aquelas que lá habitam por muito pouco tempo, bem como espíritos que têm mais dificuldade de se desapegar dos hábitos terrenos e que ainda mantêm determinados comportamentos típicos do ser encarnado, como se alimentarem, usarem a casa de banho, o banheiro, fazerem a sua higiene pessoal, tudo feito exatamente como quando ainda estavam encarnados nesta terra, sendo um ser físico. E tudo isto só é possível graças ao perispírito que está impregnado dessas informações, como as colónias espirituais foram criadas com o objetivo de proporcionarem aos seus moradores a mesma sensação de habitar uma cidade, uma aldeia terrena. Tudo por lá naquele vasto, enorme mundo, tudo é uma cópia perfeita de tudo o que se vê por aqui nesta terra, com um detalhe muito importante. Nem todos os espíritos são capazes de retirar do fluido cósmico universal a energia para alimentar o seu perispírito. Então eles contam com a ajuda dos moradores das colónias, que os acolhem para o seu preparo de alimentos à base de sucos, sumos, sopas, frutas. Isto, cada um no seu quadrado, cada um na sua dimensão, cada um na sua mentalização. E a organização de uma colónia, ela respeita muitas diretrizes, muito semelhantes àquelas que já conhecemos neste plano físico, por aqui. Assim, desta forma, ao desencarnar e ser designado para cumprir determinada função, qualquer espírito terá uma ideia básica de como a máquina pública funciona por lá. Como mais uma vez,
nos ensinou André Luiz no livro O Nosso Lar, que eu por acaso não tenho, já vi o filme. No Nosso Lar, toda a colónia tem um governador, ou seja, uma espécie de prefeito, de presidente ou administrador, e que após assumir o seu mandato, este espírito administrador reúne a sua equipa de ajudantes que no filme No Nosso Lar é conhecida como ministros, e se isso se equivaleria aqui aos, por exemplo, aos secretários de câmaras, de prefeituras, de presidentes. Assim sendo, a partir daí, cada repartição tem um responsável encarregado de zelar pelo seu bom funcionamento. E todas as escolas, os hospitais, os departamentos dos ministérios têm os seus diretores. Esses diretores têm os seus auxiliares, que por sua vez têm os seus colegas de trabalho para o exercício das suas funções, como, mais uma vez, informa. Como mais uma vez informa André Luiz. Assim que o espírito recém desencarnado ou recém-chegado à colónia se sentir disposto, é convidado a ocupar o seu tempo, seja através do estudo ou seja através da prestação de serviços, porque nas colónias não há empresas, e todo o trabalho de produção, tudo o que é feito, os serviços, é comandada pela administração local, desde a produção de alimentos que são fluídicos, vestes, viagens, etc. Para os espíritos comprometidos com o bem, não há tempo a perder e nem tempo a jogar fora. Então, se você pensa que vai passar a eternidade à toa, quando desencarnar, se engana, porque trabalho no mundo espiritual, por aqueles lados, é o que não falta. Os desencarnados têm obrigações, assim como qualquer ser físico, qualquer espírito encarnado. A única diferença para quem está lá é que eles trabalham para o seu próprio aprimoramento moral, espiritual ou simplesmente pelo bem-estar que o trabalho ou amparo ao próximo proporciona. Enquanto aqui, nós na Terra, trabalhamos para acumular bens físicos, no plano espiritual, cada espírito dispõe apenas do necessário para o funcionamento normal. Na colónia O Nosso Lar, por exemplo, existe até pagamento
para aqueles que estão inseridos no trabalho local, no trabalho, na ajuda, que se chama esse dinheiro espiritual, que é os bónus hora, que é uma espécie de moeda corrente no mundo espiritual, que visa incentivar uma troca merecida entre quem trabalha e quem desfruta do conforto da colónia. Segundo o Espírito de André Luiz, a adesão ela é enorme, é grande. Por exemplo, poderei dar um exemplo até muito interessante. Um exemplo muito interessante, que é a questão do vestuário. A questão do vestuário. Em algumas colónias existe um departamento para cuidar da produção de peças de roupa para aqueles espíritos que não conseguem ainda plasmar as suas próprias vestes. Trabalho e mais trabalho. Falando dessa forma, até parece que os espíritos só pensam em trabalhar e nada mais, não é? Salve Deus! Na verdade, não é bem assim. É recomendado que cada cidadão, cada espírito, dedique o seu tempo ao trabalho, ao estudo e ao lazer, de forma que possa aproveitar bem a estadia no plano espiritual e assim ter o mérito e programar as suas reencarnações futuras. Desta forma, o espírito nunca retroage, nunca atrasa, vamos dizer assim. É como o conhecimento. O conhecimento nunca é demasia e dessa forma nada custa a ele aprender, porque cada vez mais, às vezes o próprio trabalho é uma escolha de preparo para o espírito, para as funções que ele poderá ter quando encarnar. Por exemplo, um espírito que trabalha como auxiliar de enfermagem no plano espiritual pode muito bem vir a esta terra pedir para, ao reencarnar, escolher seguir a carreira na medicina. Acontece também de forma contrária, como um espírito que trabalhou na área médica desempenhar funções parecidas no plano espiritual, desde que esteja capacitado. E desta forma, as colónias se localizam muito próximas à crosta terrestre e, segundo nos ensinam os mentores espirituais, muitas coisas que fazemos aqui, inclusive muitos dos objetos que usamos, são adaptações do que já existe por lá. A nossa rotina também é muito parecida. Por exemplo, o lazer, ele é sempre gozado em atividades que engrandeçam o espírito, como peças de teatro, concertos musicais, leituras, passeios pela colónia e em visitas a colónias vizinhas, por aí. Que vida boa que estes espíritos levam no mundo espiritual. Pois é, não é mesmo?
segundo isto, é mais ou menos esse o contexto. Leva-se uma vida muito boa, sem stress, sem perturbação, e é quando o espírito tem tempo de sobra para trabalhar, estudar e curtir a vida na forma mais bela e prazerosa que existe, nos passeios maravilhosos, concertos musicais, palestras edificantes, encontros com amigos já desencarnados, que se encontram daquele lado do mundo espiritual, familiares, e também visitas ao plano físico. Enfim, a vida no mundo espiritual ela é bastante movimentada e muito interessante. Desta forma, teremos que nos interessar cada vez mais por as questões do mundo espiritual. A todos desejo uma linda e abençoada noite. Graças a Deus.